agora é o Evangelho da vida, o Evangelho da preservação, o Evangelho da manutenção do ser, o Evangelho do desenvolvimento da mente e do espírito. E aí, eu quero que você vá logo, recorrendo ao texto bíblico que eu vou usar, que está em Mateus, no capítulo 18, e do verso 6 ao verso 14. E o tema de hoje é: não blasfeme contra o amor de Deus pelo seu irmão. Dá para você repetir isso aqui comigo? Não blasfeme contra o amor de Deus. Não blasfeme contra o amor de Deus pelo seu irmão. Eu encontro todo dia um monte de gente me perguntando se blasfemou contra Deus. Contra Deus é a coisa mais difícil que tem, a gente blasfemar contra Deus. Porque Deus entende, Deus não se escandaliza, Deus não tropeça, Deus não fica desprezado com o meu desprezo, Deus não deixa Deus por minha causa, Deus não abandona a criação porque eu sou uma criatura desfigurada, perversificada, ou às vezes endiabrada, ou semi-endiabrada, ou só ruim, malignazinha, ruinzinha, perversinha, maldosinha, demoninho, que estou aí fazendo ninho entre os meus irmãos e irmãs, só para dar uma escandalizada. Vou fazer um ninho aqui perto deles e o resto eles não terão sossego comigo. Eu tenho aqui esse ninho que os passarinhos fizeram ali atrás no outro estúdio e eu recolhi com todo amor. É um tesouro maravilhoso que eu tenho aqui comigo. Mas, pois bem, tem gente que faz ninho com ovos de serpente no convívio com os amigos e com os irmãos. E são esses os grandes blasfemadores. Porque Deus, cara, Deus, se chegar a Deus, eu não creio mais em ti. Você acha que Deus vai dizer, nem eu creio em ti também? Ou você vai chegar e vai dizer, o senhor é um grande filho da não sei o quê. Aí ele vai dizer, obrigado, porque até hoje eu não sei quem é minha mãe. Porque eu sou de mim mesmo. Aí você vai lá e fala outra besteira. Mas, meu Deus, o cara tem que ser muito lúcido e consciente de si mesmo, como quase nenhum ser humano é, para conseguir ficar cara a cara com Deus e blasfemar. Tem que ser um diabo. E um diabo sem arrependimento, porque um diabo arrependível muda, se converte. Eu já vi muitos diabos se converterem e vejo muitos diabos ficando cada vez piores. Mas é o ser humano diabo é quem mais blasfema, porque ele blasfema contra o próximo. No rosto de Deus, na cara de Deus, ele não sabe nem como chegar, ele não tem nem o que dizer, ele é tão idiota, ou me desculpem os mais pudicos, ele é tão babaca, que ele não sabe nem blasfemar o babaca. Tem que ter um nível superior para conseguir chegar perto de uma blasfêmia a Deus. Agora, não precisa ser nada além de um idiota, de um panaca, de um babaca, de um estúpido, de um desumano, de um arrogante, soberbo, narcisista, vaidoso, que tem um ego plantado no umbigo,
que não tem olhar para mais nada a não ser para a sua própria imagem, em relação à qual você vive seduzido e com tesão de si mesmo. Tem que ser um bicho assim, nojento dessa natureza, para blasfemar contra Deus na cara do próximo. Porque esse cara, até para Deus, ele não consegue blasfemar, nem anjo leva ele a sério. Agora, quando ele pega um irmãozinho, uma irmã, e eu não estou falando de gente de igreja, quando Jesus falou o que falou aqui em Mateus 18, ele não estava pensando nesse tipo de igreja que você tem, um prédio, um edifício, um CNPJ, um estatuto, um código de disciplina, isso em igrejas sérias, em igrejas que onde tudo é feito nas coxas. Aí não, o gasofilácio é o bolso do pastor, e o bolso do pastor é a arca da aliança. O que dão para o pastor, ele diz que foi para Deus, e a grana fica com ele, ele faz o que quiser. E o escândalo que ele possa causar, esse tem um poder de escandalizar violento. Violento. O cara que tem menos poder de criar qualquer escândalo é, por exemplo, o teólogo falando uma ideia, uma filosofia teológica, uma teoria que não é aceita pelos ortodoxos, nem pelos conservadores, nem pelos códigos doutrinários de uma dada denominação. Isso é bobagem. Isso é discussão de menino na praça, é tolice, é briga de garoto no futebol teológico, no racha teológico, na pelada teológica. É só isso que dá essa confusão para lá e para cá, porque eles não têm o que fazer, eles estão desocupados, eles não têm gente para cuidar, com a qual se envolver. Então, eles discutem uns com os outros, escrevem livros uns para os outros, artigos uns para os outros, passam o dia nos WhatsApps e dando ideia uns contra os outros ou favorecendo uns contra os outros, tanto faz. Esses são os meninos, os babacas, que em relação aos céus só são os tolos perdendo tempo. Agora, que tem um poder de fazer mal à vida humana, que é uma coisa impressionante. Porque eles são os profissionais de Deus, eles são conhecidos como os representantes. E olha aqui em Mateus 18, no verso 1, que você vê que essa conversa de Jesus é com os discípulos. Ele não está falando com os fariseus, nem com os membros das seitas de Israel, não está falando com as prostitutas, os publicanos, os cobradores de impostos, os pecadores em geral, não, ele está falando com os discípulos dele. É um negócio que ele está dizendo, olha, isso dá em discípulo, dá e se enraiza justamente no coração daqueles que são seguidos, que por serem meus seguidores, tem gente seguindo vocês, por minha causa, por causa do meu nome. Foram os discípulos que perguntaram, olha, quem é o maior no reino dos céus? É sempre pergunta de discípulo, essa idiotice de saber quem é o maior, qual é o ministério mais importante, quem é que tem o maior significado, quem foi que chegou primeiro, quem é que ensinou mais para os outros, quem é que aprendeu e não confessa, quem aprendeu e é grato, quem não sei o quê, não sei o quê. Esse é papo idiota de mestre e é papo idiota de discípulo. É fácil a gente cair nessa idiotice. Aqueles que ensinam, aqueles que aprendem e aqueles que passam adiante. Quem é o melhor, quem é o maior, fazemos parte do melhor grupo, essas coisas fazem parte da idiotice eclesiástica. Agora, Jesus o que está dizendo aqui a eles é que eles tomem cuidado não uns com os outros,
Porque se aquele grupo ali tiver o poder de escandalizar um ao outro, é porque ninguém realmente tem que fazer parte do grupo dos discípulos, porque o mínimo que se espera dos discípulos é que eles não sejam mais pessoas tão frágeis. Agora, eles têm um poder que alguém precisa dizer a esses pastores, a esses coaches, especialmente os mais irresponsáveis, e que dizem que se você gastar tudo que tinha com eles e não der certo, a responsabilidade é sua. Porque desde o início ele disse que tua chance de dar certo é se você for um grande irresponsável. Então, se você, com toda a sua irresponsabilidade, não conseguiu realizar, porque do ponto de vista dele você é ruim demais até para ser irresponsável. Tome cuidado com esses caras, com esses pastores que profetizam, e quando nada dá certo, ele diz que a culpa é tua, porque você não teve fé. Aí você morre de depressão, de pânico, você perde a fé, você fica com raiva de Deus, porque ele diz, todos os que creram receberam. Aí você olha para o lado e tem lá um grupo levantando a mão que recebeu, e você está ali sem saber nem aonde enfia a mão, com vontade até de cortar a mão, para não ter mão para levantar, para não ter nem desculpa, porque você se sentiu escandalizado, porque Deus não ama você, porque você não tem fé, porque o pastor não acredita em você, porque a sua estada ali esse tempo todo foi por nada, para coisa alguma. Escândalo. E a primeira coisa que eu quero que você considere é sobre isso. Qual é a primeira coisa que eu quero que você aprenda? A primeira é, Jesus disse, ele fez 2 grandes advertências desse ambiente, dos seus discípulos, querendo saber quem era o maior, e ele já viu que aquele era o tema que mais poderia escandalizar os pequeninos. Não tem nada que escandalize mais os pequeninos do que essa guerra de botar o pênis eclesiástico e ministerial para fora para ver quem tem o maior. Olha o meu, como é que é grande, eu sou o Kid Bengala ministerial. Pouca coisa choca mais, escandaliza mais, quando as pessoas vão vendo essas coisas do maior, o meu ministério levanta mais dinheiro, eu estou rico, graças a Deus, porque o ministério é próspero. E aí o crentezinho faminto, com o filho morrendo, sem remédio para comprar, na fila, acordando de madrugada sem ter nada, e você com seu carro importado, falando da grana, de como você leva a sua família para os melhores hospitais, como você é o bambambam de tudo que você toca, você é o reverendo Midas, onde você toca vira ouro, e o pobrezinho se acachapando, introjetando um desprezo, um sentimento horroroso, um escândalo. Depois ele inevitavelmente fica primeiro com raiva de Deus, depois ele fica com raiva dos irmãos que obtêm as coisas que ele nunca consegue, aí ele mergulha numa frustração tão grande que ele entra num estado amargurado e blasfemo o dia inteiro, falando, magoado, chateado, com raiva da vida, sem entender nada, com vontade de incendiar os céus, de tão magoado com a vida e com Deus que ele está. Porque aquele que ele segue bota o pé na frente para ele tropeçar o tempo todo. Faz o cara tropeçar. E aí você me pergunta quais são esses grandes tropeços. O grande tropeço não é o cara chegar e ver que o pastor caiu numa coisa humana, numa situação humana, o cara vacilou.
Ele é um pastor ainda jovem, forte, bonito, ou bem apessoado. Ou não precisa, pastor não precisa ser bem apessoado. Só o fato de ele estar lá na frente liderando todo mundo e todo mundo o admirando já é um poder conquistador, sedutor, que na vida de um cara errado dá a ele a capacidade de cometer desgraças eróticas numa comunidade, como eu conheço até não poder mais. Então, o que escandaliza é isso. É o cara olhar para o lado e ver o pastor comendo a mulher dos outros. Ver o pastor cantando as garotinhas gostosas da igreja. É ver o pastor seduzindo a noiva do cara. É ver o pastor alimentando o desagrado da esposa que foi abrir o coração porque está infeliz no casamento, e ele aumentando o desgaste, o desagrado, e contando para a mulher do cara o que o homem de verdade sabe fazer com uma mulher na cama, em casa, a tal ponto que na terceira consulta a mulher já está doida para deitar com o pastor, para dar para ele. Meu Deus, esse aqui é homem. Fica com inveja da mulher dele. Tem algumas que chegam para a esposa que não tem coragem de fazer, diz, eu morro de inveja de você, porque ser feliz é ter um marido como o teu. O que essa mulher está dizendo? Que ela, coitada, já está cheia de coisas na cabeça. E por aí vai. Isso escandaliza. Escandaliza quando não acontece nada, a gente só vê aquela brincadeira do cara sedutor o dia inteiro, já é um choque. Agora imagina quando ele pega, e ele é carcará, que pega, mata e come, carcará. Esse carcará não vai morrer de fome, só quando acabar toda a desgraça que ele fizer, ele vai padecer e vai aprender. Isso escandaliza. Eu sou pastor há praticamente 50 anos. E eu não vejo pessoas deixarem a fé, não tenho visto, porque leram um livro de um teólogo liberal. No máximo, ele fica com dúvidas, vem tirar dúvidas. Às vezes você diz, não, isso aí ele tem razão. Não é para ter dúvida, é isso mesmo, é porque você que não tinha chegado aí. Outras vezes você diz, não, isso é tolice dele, mas não tem problema não. Porque ele acerta no que não pode errar, isso ele acerta. O resto é bobagem. Outras vezes não, é tudo bobagem mesmo. Aí você diz, filho, desculpa o cara, ele não entendeu para ele próprio até agora, não devia nem estar escrevendo isso tudo, porque ele não compreendeu nem para ele, quanto mais para os outros. E você vai ajudando essa pessoa, ela passa adiante. Ela entende. Agora, o cara que está lá, de santarado, aquele santarado, ai, glória, o seu santarado ali, bunda linda, glórias, nossa, meu Deus, que mulher de presbítero, Senhor, esse aí é que é o demônio comunitário, ou aquele cara que rouba. E esses que não têm tesoureiro, não têm conselho, não têm accountability, não têm que responder, não têm auditabilidade, esses aí onde o dinheiro que se dá para Deus é deles, eles jogam para cima, se Deus pegar, pegou, se não pegar, o que cair é deles, a gravidade doa tudo para eles, e aí o povo descobre que esse cara é um grande ladrão, aí isso é um escândalo da pesada. Mas não é ainda tão forte quanto o escândalo dos que pegam as ovelhinhas, seja mulheres comendo homens na igreja, estilo Flor de Lis e Companhia Limitada. Eu conheço muita pastora comedora de irmãozinhos, muitas. Elas sabem que eu as conheço. Como também o que sobra são pastores abusivos,
E alguns são pedófilos, porque pegam, inclusive, menores de idade, meninos. Isso é um grande escândalo. Em segundo lugar, vem a roubalheira. Um monte de gente vai embora para sempre por causa disso. Outras coisas, sabe o que tem a ver com a hipocrisia das disciplinas eclesiásticas? É o cara que, meu Deus, tem a coragem de chamar alguém, botar lá na frente, junto com a mulher, junto com os filhos, e dizer que aquele crente, seja ele um membro da igreja, um presbítero, um diácono, um líder, um obreiro, um pastor, está sendo afastado do ministério, da comunhão, porque adulterou, aí se diz com quem, se conta tudo, é a mulherzinha dele lá chorando de vergonha, os filhos chorando de vergonha. Desculpa, eu tenho até algumas pessoas que eu amo, que já fizeram isso ou que ainda até fazem isso, e eu fico tempos sem vê-las depois que elas fazem isso. Tempos. Sem querer nem encontrá-los, porque a vontade que dá é de chegar e encher a cara desse sujeito de burdoada. E de botar ele para dormir, seu idiota. Como é que você faz isso com o seu próximo? Se você tem alguma admoestação ou correção em amor, chame-o e trate-o reservadamente, poupe-o disso aí, porque é nessa que filhos de crentes vão embora, não voltam mais, que os amigos deles vão embora e não voltam mais, que as pessoas mais sensíveis da comunidade vão embora e não voltam mais, e que essas próprias pessoas humilhadas vão embora e não voltam nunca mais, e ficam com raiva até de anjos, não podem nem mais ouvir falar em coisa alguma, porque ficam pensando que aquele indivíduo tão bonzinho é o padrão de qualquer coisa. Os piores ainda nesse nível são os que têm tesão nisso. Tem gente tão doente, tão tarada, que disciplina os outros quase que com ereção. São tarados, doentes. Estilo filme O Nome da Rosa. Só tem doido. Filme velho, mas bom de ver de novo. Estilo O Nome da Rosa. Aquele monastério dos malucos. O cara fica ali enrijecido de ter praticado uma disciplina. Em nome de Deus. De exercer essa força. De ter essa potência. E aí os outros vão ficando esmagados, acaba com tudo, destrói. Ou aqueles que chegam e descobrem que tem um grupo, metade daquele grupo ali, se ele dividir, vai ficar com ele. E como ele quer ficar com metade do dinheiro, ele divide a igreja só para ficar com metade do dinheiro. É um outro mestre dos escândalos. Nessa, uma quantidade enorme de gente se magoa para sempre. E o pior, eles não ficam chateados com o cara. O cara até eles esquecem logo, depois de um tempo, ou ficam com aquela raivazinha do tipo, não quero nem ver. Mas eles dão as costas, é para o mundo espiritual, é para Deus, é para o Novo Testamento, é para o Evangelho, é para Jesus. É tropeço, faz tropeçar. E eu poderia multiplicar esses exemplos e ilustrações para sempre. Guarda isso. Tropeço é negar a graça de Deus, por exemplo. É dizer que o pecado não está perdoado, que o seu pecado você vai ter que trabalhar muito, 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 muito para que, quem sabe, um dia ele seja esquecido por Deus, pelos anjos e pela igreja. Isso é fazer tropeçar. É não admitir a pessoa no rol das destras de fraternidade, de amor, de acolhimento, de perdão, de compaixão, de misericórdia, de estímulo. Isso é fazer tropeçar. Segunda coisa que eu quero que você aprenda. Essa aí está designada no verso 6, não faça tropeçar. Aí no verso 10, Jesus se referindo ainda aos pequeninos,
No início ele disse, não faça tropeçar. A consequência é séria para você que tem consciência de mim, tem tanta consciência que fica querendo saber quem é o maior. Toma cuidado, deixa eu te dizer, o teu risco é o maior de todos. É melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se lançar do mar do que por causa dessas idiotices fazerem as pessoas tropeçarem. E aí, minha amiga, meu amigo, pastor, colega, é com você que eu estou falando sobretudo, mas estou falando com todo aquele que se acha importante no meio de qualquer grupo, gente que é visibilizável. Cuidado, quanto mais visível, mais poder você tem de fazer os outros caírem na sua esparrela. Jesus disse, cuidado. No verso 10 ele diz, não despreze. No verso 6 é, não faça tropeçar. Agora aqui é, não despreze a nenhum desses pequeninos. Olha o que está dito. Não despreze a nenhum desses pequeninos do meu Pai, porque eu vos afirmo. Toda vez que Jesus diz eu vos afirmo, é para tremer, é para fazer a gente dar uma tremida. Eu, pelo menos, tremo quando ele diz eu vos afirmo. É igual o tal do em verdade vos digo, eu vos afirmo. Eu não quero ficar na frente, contrariamente na frente de uma afirmação de Jesus. É melhor amarrar a pedra de moinho no pescoço ou ficar na frente do trem. Bater de frente com o trem é melhor do que bater de frente com aquilo que Jesus diz, eu vos afirmo, não faça. Ele está afirmando. Está para além de qualquer negociação. Não seja assim. Não faça, não seja. No caso de desprezar, não pratique o desprezo. Não pratique o tropeço. É a ação que faz tropeçar. No caso do desprezo, é quem você se torna. É o teu olhar, você não precisa fazer nada, não precisa dizer nada. É o teu modo de encarar, que é sentido, é o teu modo de interpretar, é o teu olhar, a tua olhada, é a tua passada, é o teu nariz. Meu Deus, de 98 para frente, até 98, todo mundo queria meter o nariz na minha barba, no meu pescoço, porque dizem que eu sou cheiroso. O mundo inteiro queria me cheirar, beijar, abraçar, lamber, levar meu lenço, carregar meu paletó molhado de suor. Era essa coisa assim, fetichizante com a minha pessoa, aos milhares nos estádios. Depois de 98, o que eu experimentei foi aquele cara que olha assim. Mulher, então, e atravessa a rua. Eu não sou um pequenino, então pode reunir todas as mulheres do mundo para me desprezarem, eu não sinto nada. Todos os homens ou a soma dessa assembleia inteira, eu não sinto nada. Eu já disse, vou repetir pela enésima vez, com Jesus eu sou maioria, cara, e eu nunca estou só. Nunca estive nem estarei. Então, eu estou passando, sentindo compaixão dos que me desprezam. Agora, eu não sou um pequenino. Eu sou um casca grossa, que não se escandaliza com nada. Eu sou inescandalizável. Se alguém me dissesse que meu pai amado viveu uma vida dupla, todos os anos que eu conheci, que o negócio dele era outra coisa, que ele gostava mesmo era de um negão lindo que tinha lá em Manaus, e foi o caso escondido da vida dele. Sabe o que isso ia causar em mim? Eu iria ficar profundamente triste porque ele não teve a coragem de ser sincero. Porque se ele tivesse sido comigo, ele teria recebido de mim
todo o perdão na mesma hora, porque ele me ensinou a ser perdoador. Eu perdoo, eu nunca não perdoei, desde que eu me lembro de ser gente. Eu teria perdoado na hora. E o ajudaria a viver com a cara para fora. Mas eu não sou escandalizável se o anjo Gabriel desertar e se tornar membro das hostes satânicas. Ele não tem poder de abalar a minha fé em nada. Se aparecer na minha frente, eu vou cobri-lo de cacete espiritual, em nome de Jesus. Ele que saia, porque vai ser tratado como um demônio, sem nenhum temor dele, nem de arcanjo nenhum, nem de ninguém. Maior é aquele que me habita do que aquele que está em qualquer outro lugar. Eu sou inescandalizável, mas a maioria é altamente escandalizável. E elas são escandalizáveis por essas coisas que eu mencionei. Eu, por exemplo, cometi algo que se tornou desprezível aos sentidos de muita gente, especialmente quase todos eles dos religiosos, né? De fora, as pessoas não me trouxeram opressão do lado de fora da igreja no mundo, mas na igreja sim. E o que foi? Foi por causa de um pecado humano, um cara que se interessa por uma outra mulher, e isso fica tão forte, e ele comete a estupidez de não resistir e ir para a cama com ela, é um pecado, mas só não dá em poste de ferro. Agora, você chegar e assumir o papel de pastor, de líder, de cuidar das pessoas e ter ascendência sobre todos e ficar usando a sua ascendência para levar pessoas e para fazer isso em sequência e para fazer isso um hábito sedutor, isso aí é inconcebível por aquele que confia em ti. E esconder isso dos outros. Eu cheguei e falei, fui eu que contei, ninguém descobriu, eu falei e escrevi uma carta. Eu nunca encontrei, portanto, até o dia de hoje, ninguém que tenha me dito que deixou a fé por minha causa. Eu só encontro gente que diz, eu fiquei triste, eu chorei dias, com compaixão por você, porque eu sabia o que iriam fazer, mas eu continuei te ouvindo, continuei te lendo, não mudou nada para mim. Nunca vi ninguém. Nem os meus piores detratores nunca disseram que eu me tornei um escândalo, que pessoas deixaram a fé. Ninguém, nem na igreja deles, nem fora, nem em lugar nenhum. No máximo, as pessoas choraram, lamentaram, se entristeceram, porque eu sei que eu era e sou muito amado. Jesus disse, não despreze, porque você os considere insignificantes para você. Porque eles têm todo o significado diante do meu Pai que está nos céus. Olha o significado deles, porque eu vos afirmo que os seus anjos, os seus doubles, os seus recíprocos, as suas expressões espirituais, no mundo quântico a gente entende facilmente essa história da duplicata, do double, do ente. Cada ente tem seu double, pelo menos, tem a sua duplicação. Jesus está falando uma linguagem completamente contemporânea. Ele diz o anjo dele, o double dele, aquele que é o representante desse rosto, nas dimensões celestiais, veem a face. Os anjos deles veem a face do meu Pai de dia e de noite. O que vocês fazem é reportado dioturnamente, está sendo acumulado nos céus. O que você faz é reportado dioturnamente pelos anjos, pelos recíprocos, pelos doubles, desses pequeninos que você acha que não significam nada, e eles têm essa conexão, eles têm esse double representante falando na cara do Pai eterno acerca do teu desprezo absoluto,
é com a vida dele. Jesus diz: cuidado, não despreze. Aí vem uma terceira coisa que eu quero que você guarde, mas guarde mesmo, porque eu só digo coisas importantes, eu não digo nada que seja desprezível. Se você é inteligente, sensato, preste atenção em tudo que eu digo, porque eu nunca vim aqui dizer algo que não seja de uma importância capital. O Evangelho é capital para a vida e para a morte. Então, a terceira coisa é entender como escapar disso. Você diz aí: Caio, eu sou um cara que fiz tropeçar muita gente. Eu estou no inferno porque o texto aqui diz, olha, cuidado, e o verso 8 fala de inferno de fogo, lançado, para que tu não sejas lançado no inferno de fogo. Como eu escapo disso? É a primeira pergunta. Como? Tem saída, Caio? Eu já fiz tropeçar muita gente. Eu já desprezei muita gente. Inclusive a você, já desprezei demais. Demais. E já fiz muita gente te odiar. Não tem problema. Comigo está tudo resolvido. Agora, você quer, o problema não é comigo. E como eu disse, o problema não é com Deus. Deus entende que você é um idiota. O problema é com seu irmão, que pensa que você é alguma coisa sem saber que você é só um panaca. Porque quem tem esses interesses de ser maior, melhor, ou quem tem uma disposição nesse nível de ficar fazendo o outro cair, tropeçar e se sentindo acima do bem e do mal, ou desprezando pela insignificância, esses aí é que estão naquela zona, na marca do pênalti espiritual. Então presta atenção, porque é coisa séria. E ninguém que me ouve, eu deixo até dizer, é melhor você parar de me ouvir, porque eu não vou te pregar besteira, eu só vou te ensinar coisa séria. Quanto mais você ouve, mais desafiado você tem que ficar. Porque o Evangelho é para o levantamento de muitos e para a ruína de outros. Você escolhe o que o Evangelho será para você. Como escapar? Como você faz para escapar do cometimento das suas idiotices, paraquices, babaquices, arrogâncias, soberbas, todo tipo de coisas ruins e vaidades? Como? Primeiro lugar, anote aí, 3.1. Veja o que você tem que saber, entendendo o que é o escândalo. O escândalo, como eu já expliquei, é aquilo que a gente que tem consciência maior faz transgredindo a consciência inferior. E não é a consciência do fariseu, nem do saduceu, nem a consciência do presbiteriano que está lá há 40 anos, lendo Calvino, Confissão de Westminster, indo à escola dominical, e diz que fica escandalizado porque viu você tomando um copo de uísque. Não, isso aí é um babaca. Tinha mais é que ter crescido. Decidiu ficar velho e escoteiro para sempre. Tem um escotismo aqui perto de casa que é chamado Flor de Lis. Aí você chega lá, tem um senhor da cabeça branca vestido de menino, como o Jô Soares antigamente brincava, né? Que escoteiro é um monte de meninos seguindo um palhaço, com um palhaço seguido por um monte de meninos. Mas isso era no tempo da causticidade do humor permitido no Brasil. Hoje é politicamente incorreto, então eu já peço perdão, não quero que ninguém se escandalize. Mas escandalizar é usar o seu lugar de supremacia, de superioridade, de maior,
e manipular, e usar, e seduzir, e induzir outros ao erro. Esse é o escândalo que pode lançar você no fogo ardente, onde você vai ser extinto, vai deixar de existir. Entenda o que é o escândalo. Segundo, entenda, e entenda rápido, mais rápido do que o Braulio. Ou seja, é preciso aprender a praticar as amputações salvadoras, que estão aí nos versos 8 e 9. Olha o que dizem os versos 8 e 9. Portanto, para aquele que faz tropeçar o irmão, se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, corta-o, a mão ou o pé, e lança-o fora de ti. É uma ação que, se não tivesse que ser praticada, seria algo inconcebível. E Jesus está se referindo aos membros como ações, porque aqui ele está falando de fazer, de realizar, de ação, de tropeço. Aí ele usa, em primeiro lugar, as mãos, que são instrumentos essenciais de ação. Os pés, ele usa os olhos, ele usa todas essas realidades fundamentais para a nossa ação. Mãos, pés e visão. Não use as suas competências, as suas capacitações, os seus dons, os seus talentos, as suas aquisições, aquilo que você aprendeu para manipular os outros, para usar. Era melhor você cortar a mão, viver maneta, muito melhor. É melhor cortar os pés, é melhor arrancar o olho, é melhor andar sem ver, é mais seguro. A escuridão é mais segura do que ver com os olhos errados. A escuridão é mais segura do que ver com os olhos errados. Escreva isso para você mesmo. A escuridão é mais segura do que ver com os olhos errados, que podem colocar você num destino que não é destino, é a extinção de qualquer destino. Cuidado. Tem um texto meu aí do portal caifabio.net chamado Amputações que Trazem Benefício. Tem texto e tem mensagem. Amputações que trazem benefício. O Braulio pode achar isso com uma rapidez enorme para vocês. Mas o nome é esse, Amputações que Trazem Benefícios. É algo sobre o que eu estou falando desde a minha juventude. Primeira vez que eu preguei sobre esse tema, nesse texto de Mateus 18, daqui nos versos de 6 a 10, eu morava em Manaus, era pastor em Manaus, e o tema foi esse, amputações que trazem benefícios. São essas amputações salvadoras que você encontra aí no portal caifabio.net. Entre lá e veja. Como é isso? Como é que isso funciona? Como é que isso nos salva? Pratique as amputações salvadoras. É melhor a gente andar com menos, é melhor a gente se oferecer para menos, é melhor a gente se conter. É melhor se conter. Eu entendo quando algumas pessoas me dizem, olha, esse é o tipo de coisa que eu não posso fazer, porque a minha maior fragilidade na vida é essa, isso aí me expõe demais.
e eu não me garanto. E eu digo, então tá bom, deixa eu te ajudar. Vamos mudar para cá e vem conversar aqui comigo sobre isso. Se algum dia eu sentir que você está legal, você tenta. Se você sentir que não está bem, você sai. Mas ninguém vai brincar disso, não. Não vamos brincar disto. Eu já ajudei muito amigo meu que dizia, Caio, eu não posso atender mulher sozinha no gabinete pastoral, que eu já fico com ereção na entrada, só passa porcaria na minha cabeça, eu não sei o que eu faço. Aí, para alguns, no passado, bem no passado, quando eu era bem novinho, eu dizia, olha, cara, faz o que eu tenho lá no meu escritório, porque o meu escritório sempre foi envidraçado. E sempre quem estava fora podia olhar e ver o que estava acontecendo lá dentro. Só eu aqui de dentro é que não queria ver quem estava lá fora para eu não me distrair. Mas eu queria que lá de fora todo mundo visse aqui dentro. Não é que eu tivesse problemas com isso, eu não queria que as pessoas tivessem problemas com isso quando entrassem no meu escritório, já entrassem sabendo que nem se assanhassem. E fora dali não iam ter chance de conversar comigo, porque eu nunca saí de brincadeira com mulheres por aí afora. Nem de dia nem de noite. A não ser que sejam minhas filhas ou parentas minhas, ou gente muito amiga. Do contrário, eu não fico brincando de deixarem os outros ficarem grávidos de irrealidades a respeito de mim ou de quem quer que seja. Então, isso está bem explicado por mim aí no portal Caio Fábio, amputações que trazem benefícios. A terceira coisa que eu quero que você guarde é essa que está aí. O Braulio está te mostrando. Você tem que entender o significado de desprezar os pequeninos. Eu já falei aqui ainda agora. O que significa? Essa coisa de... É gente que não é do meu nível, é gente que nem merece a minha atenção. Ontem eu fiquei aqui vendo um cara blasfemando, aliás, eram dois, no meu Instagram. Eu evitava ler qualquer comentário, né? Antigamente, especialmente em 2018, quando eu perdi 300 mil seguidores, porque eu bati no Bolsonaro o ano inteiro, implorando ao povo que soubesse quem ele era, que eu conhecia ele desde 83, que ele era um horror, que as pessoas não sabiam o que estavam fazendo, que iam atrasar o Brasil 10 anos, se não acontecesse nada pior. Mas vocês creram na ignorância de vocês, foram e hoje só sobraram 18% que devem ter a calota craniana fechada com chumbo impermeável para qualquer bom pensamento, porque não é possível. Mas eu perdi 300 mil seguidores e o meu Instagram, para cada post que eu fazia, eram milhares de palavrões, robôs. Alguém me disse que eu era um dos mais atacados pelas redes bolsonaristas. Tinham medo de mim em relação aos evangélicos. Acabou que os evangélicos foram os que deram mais audiência para o maluco. Então, o que é esse desprezar os pequeninos? É essa ideia de que o cara é ignorante, ele não sabe. E aí você o despreza. E ontem eu estava dizendo eu estava lendo os comentários e já ia fazendo nessa digressão um desvio sobre algo que eu falei aqui a respeito do Felipe Neto. Na realidade, eu até tenho o telefone dele, que já me deram uns meses atrás. Dele, do Whindersson Nunes, eu tenho o telefone de quase todo mundo, que já me deram, eu não ligo para ninguém. Se o cara não disser que gostaria de me conhecer, eu também não procuro.
Aí, nesse sentido, eu conheço meio mundo de celebridades que eu não procuro e tenho o telefone de meio mundo de outras que eu também não procuro. Mas quando eu disse lá que eu queria conversar, é porque eu sei que a depressão do cara rico é muito mais suicida do que a do homem pobre. O homem pobre quase não sabe nem discernir depressão de tristeza, de fome e de angústia. Quando ele está muito infeliz, ele não diz eu estou deprimido, ele diz eu preciso de uma cachaça. Mas o cara que resolveu todos os problemas existenciais, econômicos e financeiros e cai em depressão, esse é que é o sujeito que está vivendo na beira do precipício. E eu não faço outra coisa na vida a não ser cuidar de pobres e de ricos, de simples e de complexos, de gente grande, de gente pequena. Mas tinha um cara lá que não sabe nada de mim, não sabe que eu passei a vida ajudando pobres e fazendo projetos para pobres e gastei o dinheiro todo que eu pessoalmente ganhei de direitos autorais aos milhões e milhões com os pobres, graças a Deus, graças a Deus. Eu não tenho nada porque eu fiz o melhor investimento da minha vida, a vida toda. Mas o cara estava lá dizendo, olha aí o hipócrita, só quer atender os riquinhos e famosos. E ficou repetindo, um monte de gente foi lá e disse, para de falar besteira, cara. Será que você não vê? Ou você é cego mesmo? Mas ele estava lá achando que eu desprezo os pequeninos, quando na realidade o pequenino para mim já chega com Oscar na mão. O pequenino já é minha prioridade o dia inteiro. Os meus filhos, meus netos, já minha neta outro dia, como a gente vai mudar para uma área rural daqui a mais um tempo, quando Deus permitir, e vai ter muito lugar lá, para a família fazer cada um o seu barraquinho. Então, a minha neta teve um sonho, a neta mais velha, a Helena. Aí veio aqui e falou, poxa, avô, eu tive um sonho que me deixou tão preocupada. Eu falei, qual era o sonho, filha? Ela falou, eu sonhei que lá na Quinta das Fontes, você enchia de casinha, de modo que depois de uns anos aquilo ali era uma favelinha toda bonitinha, de casinha pintadinha, mas você enchia tudo de pobre para morar lá, e de tal modo que aquilo virava uma outra coisa. Será que você vai fazer uma coisa assim? Eu falei, filho, não é o meu projeto. Se eu tiver que fazer uma coisa assim, eu prefiro conseguir uma área rural aqui do GDF, ali embaixo, mais na frente, postular isso através de um deputado distrital para fazer uma habitação, embora haja verbas governamentais para isso, eu faria só se fosse muito mais para trazer os serviços que o Estado não oferece. Porque, mais do que habitação, as pessoas precisam de medicina, de escola, de curso técnico, de todo tipo de ajuda que o Estado não dá. Eu prefiro ser um Estado do lado da casa dele do que ficar fazendo casa para ele. É melhor forçar o Estado a fazer a casa dele e você entra com serviços que ele não entram nunca. Mas é isso que eu tenho a te dizer. E eu fiquei pensando, né, interessante como até o inconsciente da minha neta, quando pensa que eu tenho alguma coisa para mim que podia ser meu e podia ser deles e podia sobrar, o inconsciente dela já está cheio da ideia de que eu vou transformar isso em algo para coletivizar para todo mundo. Porque assim é a minha vida. E eu vendo aquele cara lá dizer, seu riquinho. Outro dia alguém disse que eu sou uma espécie de Gimli cristão, ou Matarazzo cristão. Porque eu tive berço, eu tive não sei o quê, eu aquilo outro. Eu falei, meu Deus, minha avó era filha de índio, a minha mãe filha de caboclo, meu pai que tinha um pouco mais de sangue europeu na veia. Com caboclo, eu quase nasci em Canutama.
A única riqueza que eu tinha era uma família culta e pais inteligentes. Esse foi o tesouro, esse foi o legado, eu não ganhei nada além disso. E desde pequeno fui ensinado que os pobres eram prioridade para quem podia mais do que eles. Meu avô já tinha ensinado isso. Mas eu fiquei feliz que a minha neta tenha pensado que eu poderia fazer uma coisa dessa, porque no coração da minha família esse já é o espírito que está plantado. Os pequeninos não podem ser desprezados, têm que ser acolhidos. Eles têm que reinar no trono das nossas prioridades, do nosso carinho, do nosso melhor interesse. Por eles vale a pena parar e deixar o almoço esfriar e arranjar alguma coisa para atendê-los à porta. Por eles vale a pena tudo que a gente possa fazer. Não despreze os pequeninos. E aí, o que você quer mais? Tem mais? Braulio, onde andas hoje, meu amigo? Braulio, onde tu andas, meu querido companheiro? Está aí. A quarta coisa que você precisa saber é discernir que o pequenino é o grande prazer de Deus, cara. O pequenino é o grande prazer de Deus. Veja aí o que dizem os versos 13 e 14. Você quer fazer cócega em Deus? Faça carinho nos pequeninos, trate bem os pequeninos. Isso é cosquinha celestial no Pai. Como diz o livro de Provérbios, quem ao pobre dá, a Deus empresta. É o que a Bíblia diz. Diz para não emprestar, que é para dar para o pobre. E aí diz que Deus é que considera isso emprestado a ele e ele te dá ali na frente muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, embora eu não faça nada disso com nenhuma forma de barganha, senão a graça da ação se dilui no espírito da ganância, da barganha e da futura conquista do que quer que seja troca nesse aspecto. Tem que aprender a discernir que o pequenino é o grande prazer de Deus. Verso 13. E se porventura Jesus está falando do pequenino que se perde, que o pastor vai atrás, ele diz que esse é o seu maior prazer quando encontra. Em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta ovelhinha pequenina do que pela soma de todas as outras que não se extraviaram. A soma do coletivo comportado não dá para comparar com um pequenino que foi buscado, resgatado, não tem alegria maior, prazer maior, nem em Deus e nem em anjo, nem no cosmos. A alegria de uma consciência que foi redimida. Isso é maior do que uma supernova de uma estrela explodindo, implodindo. Quando a gravidade cai para dentro da própria natureza, do espaço-tempo e explode para fora e abre um rombo de um buraco negro que suga tudo. Nada carrega mais luz do que a explosão de uma estrela nos céus. E nada carrega mais luz nos céus espirituais do que a transformação, a redenção, o resgate de uma consciência. É como uma explosão cósmica que anjos aplaudem. É porque a gente não enxerga os impactos disso tudo no universo, tanto físico quanto espiritual. É o grande prazer. Quinta coisa que eu quero que você saiba. Vamos lá e vamos rápido, porque eu estou falando demais hoje contra a minha própria vontade. Acabou, Caio, acabou. Vai até então, a quarta. Então é aí, é o prazer de Deus.
que você não pode esquecer. Quem gosta de dar prazer ao coração de Deus, cuida dos pequeninos, sejam eles pequenos, crianças, pobres, desvalidos, sejam os angustiados, os deprimidos, os panicados, os infelizes, de qualquer grau, de qualquer natureza, de qualquer nível social, qualquer um que esteja chocado, escandalizado, assustado com Deus por causa dos homens, qualquer um, não importa o nível cultural do indivíduo, se você sente que ele está sinceramente machucado com o mal, com a pernada que levou, esse é um pequenino, não importa de onde ele venha, nem a aparência da grandeza dele, tem que ser tratado assim. Como eu vejo, chega a senadora aqui comigo que diz, olha, eu vim te visitar, porque eu não aguento mais, eu só convivo com crente do mal. Eu vim conhecer o Jesus do bem. Ano passado eu ouvi isso várias vezes. E eu tenho um amigo que toda vez que ele chega aqui em casa, e ele é lá do Congresso, uma figura eminente, toda vez que ele chega, ai, que saudade do meu Jesus do bem. Porque ele diz, cara, o Jesus do mal está crescendo, que você nem imagina, para todo lado. Aí você vira um Jesus do bem, você que ama os pequeninos, você que não bota tropeço para ninguém. Agora eu lembro, é para o cara pequenino mesmo, não é para o casca grossa de igreja, religioso, que diz que está escandalizado com você. Esse é um hipócrita. Esse tem uma trave enfiada no olho e fica querendo tirar cisco do olho dos outros. Esses aí, Jesus chocou mesmo. Jesus pisou no rabo e disse, vocês são cães, são víboras, pisou na cabeça. Vocês são peçonha, esmagou o veneno deles. Esses aí foram tratados assim, Jesus está falando. É do cara que pode ser vítima justamente do casca grossa endurecido, vítima da sua vida. Jesus, que essa palavra das mais graves do Evangelho, mais graves da vida, nos ensinem a caminhar com cuidado, com atenção, com amor, com reverência, com respeito, com atenção e com um coração humilde. Esvazia-nos das nossas arrogâncias, das nossas supostas certezas de fé que não são fé, não passam de arrogância, porque se o filho morrer, o indivíduo deserta. Se ele perder tudo, ele blasfema de Deus, ele nunca teve fé, ele só crê nos negócios da religião e é contra os outros. Salva a todos esses que se sentem seguros, praticando o mal, que já nem enxergam, que já nem discernem. É o que eu te imploro. Por todo aquele que me ouça agora ou durante os próximos dias, que essa palavra gere revolução mesmo daqui a anos, em nome de Jesus. Amém e amém.